Tem Bíblia aí, né? Pode pegar a Bíblia aí, quem quiser ver, aí dentro tem. Apocalipse 16, verso 13 e 14. Diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, humildemente pedimos a Tua sabedoria, a Tua direção, para que a Tua palavra venha fazer efeito positivo em nós, nos guiando conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Aqui fala de 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. A Bíblia, irmãos, ela é um livro histórico e ele é um livro auto-interpretativo. O que significa isso? Para interpretar a Bíblia, eu não devo usar Machado de Assis, eu não devo usar literatura de Shakespeare, eu não devo usar opiniões de pastores nem de teólogos. Para interpretar a Bíblia, o que é que eu uso? A própria Bíblia. Você está entendendo? Você vê lá a Bíblia falando do cordeiro, você vê lá a Bíblia falando da besta, você vê lá a Bíblia falando de rãs, como está dizendo aqui, né? Como é que eu vou entender o que significa isso? Você procura em outros lugares da Bíblia onde é que fala de rãs. Sabe onde é que fala de rãs na Bíblia? Nas 10 pragas do Egito. Você lembra que no Egito tinha... A primeira praga do Egito foi o rio Nilo se transformando em sangue, né? Se você for observar aqui no Apocalipse, fala também, né, que as águas do mar e dos rios vão se tornar em sangue, não é? Aí no Egito tinha uma praga que era escuridão, trevas. O livro de Apocalipse também fala de uma praga, né? Que é escuridão, trevas. A diferença é que no Êxodo, né, no Egito, eram 10 pragas e no Apocalipse são 7 pragas. Essa daqui, se eu não me engano, é a 6ª praga. Né? É a 6ª. Observe aí direitinho. Acho que é a 6ª praga. Ou é a 5ª? A 6ª, né? Essa das rãs aí. Espíritos imundos semelhantes a rãs. Hein? Como é? No Apocalipse? Em Êxodo é a 2ª? É? Em Êxodo não, em Êxodo, né? E o que é que acontece? Ou seja, para você entender o que significa as rãs aí, né? Você só precisa associar com a outra que está em Êxodo 8 mesmo. Exatamente. Ou seja, as rãs, elas eram no Egito, elas eram adoradas como deuses também, sabia? Os egípcios, eles adoravam o rio Nilo, eles chamavam o rio de Tut. Os egípcios, eles adoravam o sol, chamavam o sol de Ra. Os egípcios, eles adoravam as moscas, os piolhos, os mortos. Os egípcios adoravam os mortos. Teve uma praga lá no Egito, que Moisés pegou cinza que tinha num altar lá, e jogou para cima, assim, a cinza, né? E disse que começou a estourar tumores no povo, nos egípcios, né? Eles adoravam as cinzas, porque aquelas cinzas, elas eram representações das pessoas que tinham morrido, a quem eles ofereciam os sacrifícios, né? E eles diziam que aquela cinza era sagrada, entendeu? E eles adoravam aquilo. E de repente, era como se Moisés estivesse dizendo assim, vocês... Era um desafio mesmo que Deus estava mostrando a eles, né? Vocês estão dizendo que isso aí são deuses que salvam vocês? Olha só o que Deus faz. Aí jogou para cima assim. Começou a estourar tumores em todos eles. Vocês estão dizendo que as rãs são deuses? Estão dizendo que as rãs são deuses? Então, eu vou encher a casa de vocês de rãs, para vocês saberem que realmente quem é Deus. E a palavra de Deus diz lá em Gênesis, diz que era rã
dentro do banheiro, dentro das panelas. Entendeu? Era rã saindo dentro dos banheiros, era rã dentro das camas. Diz que o faraó fechava o quarto, né, dele, e as rãs ainda passavam, enchia o quarto dele. Ele chamou Moisés, pelo amor de Deus, tira. Aquilo era um ataque ao orgulho do faraó. Porque ele era tipo dizendo assim, a gente adora isso aqui, mas por favor, tire isso daqui da gente. Entendeu? E todas aquelas pragas mostravam a superioridade do Deus de Israel. E feria o orgulho da adoração dos pagãos. E por que rãs? Por que Apocalipse fala aqui que tem 3 espíritos muito semelhantes a rãs? As rãs, elas representam vamos dizer assim, o máximo, ou o mais alto que o diabo consegue entrar, consegue fazer. Vocês lembram que quando Moisés chegou diante de Faraó, ele jogou o cajado no chão e o cajado se transformou numa serpente, né? Aí lá não está escrito assim que os magos também fizeram do mesmo jeito? Entendeu? Então, do mesmo jeito foi as rãs. Quando Moisés fez o sinal que mandou multiplicar as rãs, então os magos fizeram a mesma coisa. O livro de Hebreus fala de James e Jambres. Quer ver? Abre aí, Hebreus não, é Timóteo. 2 Timóteo, voltando um pouquinho aí, você chega lá, 3, 2 Timóteo 3. É, 2 Timóteo 3, verso 8. 2 Timóteo 3, verso 8. Achou aí, ela? Aí fala aí o nome dos Janes e Jambres, não é assim? Quem eram Janes e Jambres? Eram exatamente aqueles 2 sacerdotes egípcios, né, que ficavam combatendo Moisés e fazendo os mesmos sinais que Moisés fazia para tipo desafiar, dizer assim, a gente também faz. Observe aí. 2 Timóteo 3, verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que da mesma forma de Janes e Jambres, nossos dias e no futuro, sempre vai haver pessoas para se opor aos servos de Deus, né? Aos escolhidos que Deus chama para fazer a sua obra. Naquela época era Moisés. Janes e Jambres, Moisés jogou o cajado, transformou na serpente. Aí eles, a gente faz também. Aí jogaram também. Eles não fizeram o cajado se transformar numa serpente, não. Eles fizeram uma falcatrua, entendeu? Tipo essas pessoas que passam um golpe nos outros, né? Eles fizeram uma falcatrua ali que fez parecer que a vara era uma serpente. Mas ali foi suficiente para o povo desacreditar Moisés, entendeu? E do mesmo jeito foi as rãs. Moisés levantava o cajado e de repente começava a surgir rãs. Aí eles começaram também a tentar desafiar Moisés, fazendo aquela mesma coisa, fazendo aparecer rãs. O que acontecia? De um lado, as pessoas ficavam em dúvida, porque diziam assim, puxa vida, agora a gente não sabe qual é que está a verdade. E isso foi um dos fatores que fez Faraó endurecer o coração, né? Porque ele diz assim, não, isso aí é só um feitiço que ele está fazendo, e um feitiço que é um pouco maior do que o dos meus feiticeiros aqui, Janes e Jambres. Mas tudo é feiticeiro, entendeu? Ficou tipo um negócio assim. Mas vamos ver o que ocorreu aqui. Vamos abrir lá Êxodo, para você entender o que foi que ocorreu. Êxodo, capítulo 8. A praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, versos 16, 17, 18 e 19. A praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, versículos 16, 17, 18 e 19.
Olha só, Êxodo 8,16. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se tornem piolhos sobre toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o quê? O mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém, não puderam. Havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém, o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Observe, se você prestar atenção um pouquinho, no capítulo 8, o verso 1, ele fala da praga das rãs, entendeu? E fala que os magos conseguiram imitar a praga das rãs. Mas logo depois da praga das rãs, houve a praga dos piolhos. E os magos não conseguiram imitar a praga dos piolhos. Então, o que significa a praga das rãs? Significa o máximo dos enganos e feitiços do diabo. Então, quando o Apocalipse fala assim, de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, logo depois ele diz o quê? Que esses espíritos eles são operadores de quê? Lembra? Você leu comigo, Apocalipse 16? Esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, eles são operadores de quê? Já esqueceu. De sinais e prodígios. Eles são espíritos que fazem milagres. Preste atenção, o que é que eu e você mais vemos hoje no mundo religioso? Milagres. Você pode ter certeza absoluta que mais de 90% desses milagres que se vê aí no mundo religioso são efetuados pelo espírito maligno, semelhante a rãs. Eles representam a operação maligna do diabo, que tem que objetivo? Qual é o objetivo? Ajuntar os reis para a última luta, ou seja, colocar pessoas sempre do lado daqueles, né? Porque você observa bem que as pessoas sempre dizem assim, esse pastor aqui eu tenho fé, porque eu fui ali e não fez, né? Esse aqui foi lá e fez. Então as pessoas começam a colocar crédito e fé naquilo. E algumas pessoas se espantam, né? Quando a gente fala sobre isso, porque muitas pessoas elas pensam que só Deus faz milagre. Não, milagre é só Deus que faz. Quando você vai para a Bíblia, né? Você observa o que foi que o diabo fez com a vida de Jó. Você lembra? O que foi que ele fez? Diz que os rebanhos de Jó, não é assim? Diz que de repente começava a cair fogo do céu e queimava tudo, não é assim? Quem foi que fez aquilo? Diabo. Diz que Jó era uma chaga só, era uma doença só. Do alto da cabeça à planta dos pés. Quem foi que colocou aquela doença? Diabo. Se ele colocou, ele poderia tirar? Sim ou não? Se foi ele que colocou. Claro que ele poderia tirar. Então, se ele tirasse, muitos poderiam pensar assim, foi Deus que curou. Então, a mesma coisa ele faz em nossa época. Ele coloca doença nas pessoas, entendeu? E ele tira a doença com que propósito? Aprisionar a fé das pessoas. Ele está dentro das igrejas, fazendo parecer que é Jesus, curando as pessoas, você está entendendo? Curando as pessoas, operando milagres parecidos com os de Deus, assim como Janes e Jambres faziam milagres parecidos com os de Moisés. Não é só nessa passagem que fala que o diabo faz sinais. Você lembra que Jesus diz em Mateus 24 que surgiriam falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Para fazer o quê? A passagem bíblica diz assim, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Entenda bem, irmãos. O diabo, ele é operador de sinais, milagres. Quando Jesus esteve na terra, o diabo pegou Jesus e disse que levou para um alto do monte, não é assim? Como foi que ele fez isso? Por meio do poder que ele tinha de operar milagres, sinais. E isso foi permitido a ele, nessa época que nós vivemos, para que se desenrole o desfecho final do último grande conflito. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, representam o máximo
Entenda bem. Representa o mais alto que o inimigo consegue chegar de copiar a Deus. Está entendendo? Porque quando ocorreu a praga dos piolhos, ele não conseguiu mais copiar. Então, o inimigo ele vai fazer milagres impressionantes diante dos nossos olhos, como já tem feito no mundo. Ele vai fazer mais ainda, né? Aparições. Essas pessoas que são muito religiosas, né? Que gostam de adorar aqueles santos, né? Elas são muito tocadas e impressionadas por essas aparições. Imagina que, de repente, ela não vê um anjo. De repente, ela não vê uma figura celestial descendo do céu. A pessoa ela não tem instrução da Bíblia. Ela simplesmente foi a vida toda guiada, entendeu? Pela superstição desses homens que vivem só de aprisionar a fé das pessoas. E ela acaba sendo iludida, desviada por aquelas visões. A palavra de Deus diz em Coríntios que o Satanás ele pode se transformar num anjo de luz. E os seus ministros se aparentam como ministros de justiça. Eu estava vendo um testemunho ontem no YouTube sobre um homem chamado Will Barron. É um americano. Ele escreveu um livro, Enganado pela Nova Era, é o livro dele. Eu até li esse livro já há um tempo atrás e não é mais publicado. Ele falava exatamente isso. Ele disse que ele começou ele foi para uma igreja dessas, né? Uma igreja muito barulhenta, né? E assim que ele chegou nessa igreja, ele disse que, olha, você chegou aqui agora, mas se você quiser, você já pode ser batizado pelo Espírito Santo. E ele disse, eu quero. Como é que eu faço? Aí ele disse, vem aqui para frente. Aí chamava ele lá para frente, aí mandaram ele ficar em pé, né? E disse que ao redor dele fizeram um círculo de oração. Tinha mais ou menos 13 dirigentes da igreja, entendeu? Pastores, diáconos. E ele no meio. Aí disse, pronto, você vai ter que fazer o seguinte. Diga, Abba, Pai, Aleluia. No livro diz exatamente isso, né? Abba, Pai, Aleluia. Aí ele disse, mas quantas vezes eu devo dizer? Aí disse, você tem que dizer até a gente mandar você parar. E quanto mais rápido você disser, melhor. Aí ele começou, Abba, Pai, Aleluia, Abba, Pai, Aleluia, Abba, Pai, Aleluia, Abba, Pai, Aleluia, Abba, Pai, Aleluia. E o pessoal que estava ao redor, do mesmo jeito, Abba, Pai, Aleluia, Abba, Pai, Aleluia. Abba, Pai. Quando foi mais ou menos depois de uns 20 minutos desse Abba, Pai, Aleluia, ninguém estava entendendo mais nada. Ninguém estava entendendo mais nada. Estava uma confusão geral. E o cabo começou a ficar tonto. Na hora que ele ficou tonto para cair, o pessoal disse amém e foi batizado com o Espírito Santo. Entenda bem. Ou seja, isso é explicado pela psicologia, né? Sabia? Estados alterados de consciência. O estado alterado de consciência, Carlinhos, ele é produzido por diversos fatores. Por exemplo, maconha. Se a pessoa fumar maconha, em determinado momento, ela entra num estado alterado de consciência. Mas só que existem coisas também mais leves que produzem estado alterado de consciência. Que coisas são essas? Batidas. Se você estiver num lugar que começa aquela batida o tempo todo, aquilo produz um estado alterado de consciência em você. Você começa a delirar, você começa a ver coisas, você começa a ouvir coisas que ninguém está ouvindo, né? E outra coisa, som muito alto. Música muito alta. E outra coisa que produz estado alterado de consciência é coisas repetidas, entendeu? Repetindo. Não sei se você já acompanhou comigo na televisão, tem aquele padre que fica Jesus, Jesus, Jesus. Não é? Aí, amém, amém. Não é assim? Essas orações, irmãos, elas têm o mesmo efeito. Produzir um estado de alteração de consciência. E por que eu estou falando de alteração, estado alterado de consciência? Porque é através desse estado alterado de consciência que o inimigo, está entendendo? Toma posse da pessoa. Toma o controle. O pior não é o inimigo tomar posse do controle de uma pessoa. O pior é ele tomar posse e controle da pessoa e a pessoa achar que foi batizada pelo Espírito Santo. Concorda comigo, sim ou não? E é exatamente assim que o inimigo age. E esse Will Barron, ele passou por essa experiência e disse, você está batizado com o Espírito Santo. E ele foi, então, começou a sentir realmente coisas sobrenaturais, ver coisas estranhas, né? E começou a ter fortes intuições, né? Na mente dele, era tipo dizendo assim, quando o pastor estava pregando,
E o pastor dizia, você tem que dar 1000, você tem que dar 1000, você tem que dar 1000. E disse, rapaz, é o jeito de eu dar 1000. E aquele negócio foi tão forte, ele teve que dar uns 1000. Aí no outro culto, você tem que dar 2000, você tem que dar 2000. E a pessoa, como ela está em estado de consciência alterado, né, dominada pelo espírito mal, que diz que é o Espírito Santo, ela começa a ser totalmente escravizada por aquele espírito, entendeu? Totalmente escravizada. E é interessante o desfecho da história dele, né, o Wilber. Eu fiquei muito impressionado quando eu li, né? Ele disse que ele conversava com um anjo. Ele conversava com um anjo, porque nessa mesma igreja, né, que ele frequentou, ele disse que foi ensinado a fazer um tipo de oração, que é uma oração que você era tipo uma oração, não sei, você já ouviu falar em yoga? Yoga, ouviu falar? A yoga, ela é um tipo de meditação, não é assim? Meditação e oração não é sinônimo? Não é? Pronto, então as igrejas elas fazem aquela meditação baseada na religião oriental e simplesmente muda de nome, em vez de ser meditação é oração. E ele disse que nessas orações que ele fazia, ele via esse anjo. E esse anjo, ele era extremamente bonito, entendeu? Extremamente luminoso, extremamente sábio, mas ao mesmo tempo extremamente controlador. Ficava controlando tudo que ele fazia, dizendo o que ele devia fazer, o que ele devia não fazer. Essa namorada que você tem aí, você tem que deixar ela. Era tipo assim. E ele disse que ficou impressionado, ele só conseguiu encontrar a saída para essa escravidão que ele entrou, né, religiosa, porque entregaram a ele um livro da irmã White. E no livro da irmã White, ela descrevia como era o diabo. Tem um livro da irmã White, eu não sei qual é o livro, se é o Primeiros Escritos. E ela começa a descrever. Ela disse assim, eu vi Lúcifer, e ele estava sentado com a mão no queixo. Ela começa a descrever ele, né? E a testa dele era alta, larga, e ele tinha um sorriso nos lábios, um sorriso como fosse o sorriso de alguém perverso, entendeu? De alguém que tivesse prestes a fazer uma maldade. E ele disse que ele tem os olhos como se fossem uns olhos fundos, e uns olhos que demonstravam no olhar dele que ele tinha profunda inteligência. E começou a descrever como eram as mãos dele, e ele disse que começou a ver aquela descrição e começou a ver que era exatamente a mesma pessoa que ele via quando orava. E ele percebeu que não estava batizado com o Espírito Santo, estava sendo um escravo do diabo. E ele escreveu esse livro então para revelar. Ou seja, manifestações milagrosas do príncipe das trevas. Meus irmãos, é isso que nós estamos vendo no mundo. Pessoas que são levadas por sinais e milagres são as pessoas mais propensas a serem enganadas nesse tempo que nós vivemos. Se você não se fundamentar na Bíblia, facilmente você vai ser desencaminhado por algum pastor desse aí, que nada mais é do que um fantoche nas mãos do capeta. Jesus Cristo já deixou claro, né? Ele disse que quando ele vier, ele vai dizer a muitas pessoas vão dizer a ele assim, Senhor, nós não expulsamos tantos demônios em teu nome? Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, a situação do mundo religioso que nós estamos, o diabo está agindo de tal forma assim, que os mais endemoniados são os próprios pastores. Mas o endemoniamento deles é tão grande que eu e você não podemos perceber. Ele transveste o controle que ele tem sobre esses homens de tal forma que as pessoas passam a pensar que eles são homens de Deus. Você está entendendo? Quando na verdade são as pessoas que estão mais possuídas pelo diabo. Isso significa os 3 espíritos em mundos semelhantes a rãs. Significa o máximo do que ele pode alcançar, entendeu? Em imitar o poder de Deus. Desafiar a Deus. Quero que você recorde comigo só de onde foi que saíram esses 3 espíritos semelhantes a rãs. Foi da boca de quem? Da boca da besta, da boca do dragão, não é assim? E da boca do falso profeta. Quando você vai para o Apocalipse, dragão é quem?
É o diabo. O diabo, o dragão, né, no Apocalipse, é representativo do diabo. Ele é associado, né, com o espiritualismo. Isso no Espírito de Profecia é explicado também, né? O espiritismo. Eu chamo espiritualismo porque é muito mais abrangente do que o espiritismo. Se você observar, já ouviu falar sobre a nova era? A nova era é um tipo de espiritismo. É aquelas pessoas que fazem esse negócio que eu falei para vocês, né? Da yoga. Tem diversos tipos de tratamentos naturais, né? Que estão ligados à nova era. E esses tratamentos naturais, yoga, se eu não me engano, parece que até a acupuntura também, eles são associados com esse espiritualismo, entendeu? Com essas religiões orientais, o hinduísmo, o budismo, tudo religião demoníaca. Irmãos. As pessoas, assim, podem se ofender, né? Por você falar claramente a categoria da religião, mas nós sabemos que as pessoas em si, elas são sinceras ao seguir essas religiões. Mas quando você vai observar o contexto que essas religiões existem e baseia o que essas religiões ensinam com o que a palavra de Deus ensina, você observa que todo aquele ensinamento ali é originado do príncipe das trevas. Então, esse tipo de tratamento natural que usa essas coisas, filosofias do hinduísmo, eles são instrumentos pelos quais o inimigo age também. E isso faz parte do quê? O dragão. O espiritismo na Bíblia, né, está associado com a figura do dragão, que é o diabo. O espiritismo ele surgiu nos Estados Unidos, né, com duas irmãs chamadas irmãs Fox. Diz que elas estavam sozinhas em casa, né, e de repente elas começaram a ouvir batidas na parede. Tipo assim, começaram a escutar batidas na parede. E diz que elas começavam então a olhar, né, e não sabia de onde vinham aquelas batidas, não tinha ninguém batendo, né? Então elas começaram a conversar com as batidas. Como assim conversar? Elas perguntavam: vocês são desse mundo ou são do outro? Se vocês são desse mundo, bata uma vez. Se são do outro, bata duas. Aí eles... Entendeu? Aí eles começavam a fazer perguntas diversas. Entendeu? A gente faz isso, faz aquilo, faz isso, aquilo. E começaram a ouvir aquelas batidas. E as batidas respondiam tudo, né? E aquilo se tornou um ponto turístico na cidade. As pessoas começavam a ir para ali, né, para ouvir aquelas batidas e faziam perguntas, mandavam aquelas mulheres perguntar, eles perguntavam, as batidas respondiam. E ali, tem até uma placa lá hoje, né? Monumento em homenagem ao berço do Espiritismo, onde se originou tudo. O Espiritismo, irmãos, ele representa isso, representa comunicação com os mortos, comunicação com espíritos, comunicação com as pessoas dizem que é os santos, né? Os santos não passam de anjos caídos e entram em contato com as pessoas com o objetivo de enganar. E dessa maneira, irmãos, é que o dragão usa o espiritismo. O espiritualismo ele está presente, irmãos, na política. A maioria dos políticos, eles são espíritas, sabia? Maioria. Muitos são catimbozeiros, fazem trabalho de macumba para ser eleito, ser reeleito. Isso é notório. Você pode pesquisar que você vai sobre isso. Então, está envolvido com a política. O espiritismo está presente, sabem em quê? Na televisão, nas novelas. Você não vê constantemente as novelas falando, né, de temas espíritas, pessoas que conversam com os mortos. Tem aquela novela O Clone, né? Mas hoje em dia ainda também tem novelas bastante recentes aí que abordam esse tema e que procuram, o objetivo da novela é formar crenças na mente das pessoas. De forma imperceptível, as pessoas vão assistindo aquilo, entendeu? E de repente passa a acreditar naquilo. Tem uma novela lá que chamava-se O Profeta, eu me lembro dessa novela, a novela das 6, O Profeta. Quando você vai para a Bíblia diz o que é um profeta, mas a novela lá mostrava um catimbozeiro, um espírita que conversava com os mortos, falava com quem morreu, e não tinha nada a ver com um profeta na Bíblia. Então as pessoas vão lá estudar e ver o que é que fala o profeta e vão perceber, associar com aquelas mentiras que são ensinadas. Você quer espiritismo maior do que ensina os filmes de Hollywood?
Já imaginou? Preste atenção para tu ver os filmes que passam. Tem um filme que a gente assistia muito na nossa adolescência, eu me lembro, aquele filme Ghost, O Outro Lado da Vida, né? Que o marido da mulher morria, aí voltava, aí ficava passando a mão nela, né? Passava a mão nos cabelos, e de repente os cão vinham levar, né? Ou seja, quer queira que não, irmão, aqui está doutrinando as pessoas. Isso representa aqui o dragão. Entendeu? No Apocalipse, o dragão. Só que ali fala que além do dragão tem a besta, né, assim? E o falso profeta. A besta, numa profecia bíblica, representa o catolicismo romano. O catolicismo romano. É chamado na Bíblia como a besta que sai do mar. Não é assim? É aquela mesma figura que está aparecendo em Apocalipse 17, que diz que essa besta é também representada por uma mulher. Na verdade, não é apenas o catolicismo romano em si, né? Mas é o catolicismo romano coligado com o Estado. Apocalipse 17 fala, né, de uma mulher montada numa besta escarlate, não é assim? Então, mostra a união entre a igreja e o Estado. Isso representa a besta. A união entre a igreja e o Estado. E o falso profeta está em Isaías 15. E fala que o falso profeta é aquele que ensina mentiras. É representado pelo protestantismo apostatado. O protestantismo que guarda o domingo. Vamos resumir logo, né? O protestantismo que não aceita o sábado. Ele é chamado de falso profeta na profecia do Apocalipse. O que é que essa passagem bíblica que a gente lê o Apocalipse ela está dizendo? Ela está dizendo que o espiritismo, o espiritualismo, preste atenção, que está infiltrado em todo lugar que você está vendo, na televisão, na política, nas igrejas, não é assim? O espiritualismo, o catolicismo unido com o Estado e o protestantismo evangélico, juntos, eles dão à luz a 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que têm o objetivo de ajuntar as pessoas no mundo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nessa última peleja, o povo de Deus será perseguido. Já imaginou uma união dessa? Catolicismo com protestantes e com espiritismo, todos juntos. E para completar essa união, eles são o quê? Operadores de sinais. Ou seja, eles têm poder, como os apóstolos tinham, né, no começo, que era de fazer doenças sumir das pessoas. Observe bem, mas vai ser uma guerra terrível. Nós já estamos vendo no mundo, né? Muitos sinais e prodígios do engano, da mentira. E quando essa união se concretizar mesmo, é que você vai ver milagres impressionantes operados pelo poder do inimigo. Você está entendendo? O inimigo realizando curas, o inimigo realizando milagres extraordinários para defender e apoiar a guarda do domingo. Você está entendendo? As pessoas pensam que isso é uma questão sem importância, é uma bobagem, é loucura de adventista. Muitas pessoas dizem isso, né? Às vezes você coloca uma pregação dessa na internet, né, no YouTube, aí começa lá os comentários. Grande parte das pessoas desencaminhadas, exatamente por esses três espíritos aí, né? O dragão, que é o espiritismo, o catolicismo romano e o protestantismo apostatado. Esses três movimentos, eles controlam o mundo de uma forma massiva. O povo de Deus é minoria. E procura defender o que a palavra de Deus ensina, entendeu? Nós temos que estar preparados. Nós sabemos que esse preparo só é possível por meio do Espírito de Deus. Só Deus é que pode nos capacitar a estarmos diante de um conflito dessa magnitude, irmão. Enfrentar a besta, enfrentar o dragão, enfrentar os falsos profetas. Nós não devemos, Odivan, ficar criando rixas ou discussões à toa pelas pessoas. Mas nós devemos falar a verdade como a palavra de Deus mostra. Entendeu? Pode dizer. É aquele que colocava a tesoura, não? Botava uma tesoura, que tinha um médico que ele curava com a tesoura.
Aí foi em Campina Grande que foi assim. Eu me lembro que tinha em Campina Grande, tinha em Recife também, né? Doutor Fritz, eu me lembro disso aí. Curava com a tesoura. Era. Valeu. Como eu estava falando, isso aí é apenas um. Recentemente foi um escândalo maior do mundo, aquela história do João de Deus, né? Lá em Goiás, né? Que era parecido com aquilo, curando, né? Pela mente. Então isso é uma prova de que voltou de novo. É. Irmãos, eu tava. Ficou bom. Essa história que o Divan contou da experiência dele me fez lembrar agora de um negócio que eu vi também de uma irmã lá em São Paulo, Damiana. Disse que essa irmã, ela era adventista, né? E ela tava doente, aí foi no médico, aí o médico disse, você está com câncer. Você vê muitas pessoas quando você recebe um diagnóstico assim, né? Fica desesperado, né? E essa irmã ficou desesperada, ela é adventista. E ela disse, meu Deus, vou com câncer. Aí disse que viu na televisão um pastor dizendo, se você está com câncer, vem aqui para a gente lhe curar. Aí ela disse, eu sou adventista, como é que eu faço? Aí disse, mas eu vou lá, saber se ele vai me curar mesmo. Aí disse que chegou lá, não disse que era adventista nem nada, né? Só foi para a oração lá. O pastor deu o endereço bem direitinho, né? A rua tal, igreja tal. E ela foi, e ao chegar lá, o pastor fez a oração. Quando ele terminou de fazer a oração na irmã, aí disse, olha minha irmã, você agora pode voltar lá no médico e manda ele refazer os exames todos, e você não vai estar mais com câncer. Aí disse que ela foi e pediu para o médico refazer os exames, fez, e o médico disse, olha, o câncer desapareceu de você. Sumiu. Você está curado. Aí disse que essa irmã ficou alegre e triste ao mesmo tempo. Ficou feliz e triste ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela ficou pensando assim, puxa vida, eu não encontrei essa cura na igreja adventista. Encontrei nessa igreja aqui que eles estão dizendo que é a igreja que o diabo é que faz milagre. Aí pronto, aí disse que ela ficou boa do câncer. Mas começou a dar uma confusão na mente dela assim, entendeu? Ela ficou totalmente confusa, ficou pensando, meu Deus, será que foi o cão que me curou? Aí disse que ela foi falar com o pastor da igreja adventista, né? Aí disse, ô pastor, aconteceu assim, 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 eu fui curada, tá aqui os exames, eu tava com câncer, olha os exames aqui dizendo que... E aqui tá os outros exames dizendo que eu não estou mais com câncer. Mas foi o pastor dessa igreja que orou e eu fiquei curada. O que é que eu faço, pastor? Eu sou adventista desde criança. Foi Deus que me curou, pastor, ou não? Perguntou o pastor da igreja, né? Aí o pastor respondeu a ela assim, Adivan, não tem como responder essa pergunta a você. Você só pode saber se você perguntar diretamente a ele. E eu vou dizer a você como é que você vai dizer a Deus. Você vai dizer assim, você vai para o seu quarto, que nem Jesus disse, né? Fecha a porta, se ajoelhe e fala com teu pai em secreto, não é assim? E você diga exatamente o que eu vou dizer assim. Vai dizer, Senhor, se foi o Senhor que me curou, então que o Senhor me conceda a paz na minha mente. Me ajude a estar tranquila com a tua cura. Mas se não foi o Senhor que me curou, se foi o inimigo que me curou, então que o Senhor faça com que eu adoeça de novo do câncer. O pastor pediu para ela orar assim, né? E a irmã disse, realmente, pastor. Aí disse, mas por que, pastor, que eu tenho que fazer assim? Isso? O que é que mais importa para a senhora, irmã? É a senhora ficar curada e sendo curada pelo inimigo, morrer perdida? Ou é a senhora
Se puder ficar curada com Deus, tudo bem. Mas se a senhora adoecer do câncer e, e morrer, mas morrer com Cristo, a senhora vai estar numa situação melhor ou não? Sim ou não? Ela disse, realmente. Então, estar em paz com Deus é melhor. E disse que ela foi lá e fez essa oração. E o que aconteceu? Na outra semana, o câncer voltou, numa forma pior do que já estava, ela morreu com 5 dias. Já pensou, Ivan? De 5 dias ela morreu. Mas diz que no velório dela, né? Ela estava demonstrando um semblante bem antes da morte, né? Muito mais repleto de paz, né? Porque ela tipo assim, eu recebi uma resposta de Deus. Entendeu? Nós devemos falar com Deus assim também, sabia? Falar com Deus com sinceridade. Senhor Deus, eu sou um burro. Eu vou ler a tua palavra, não entendo nada. Um jumento de lote. Que o Senhor me ajude, Deus, a entender isso aqui. Dá-me sabedoria. É Tiago que fala isso, né? Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Senhor Deus, essa pessoa aqui, eu sou uma pessoa que eu leio a Bíblia. Essa pessoa que disse uma coisa comigo aqui, a minha vontade era só de rasgá-la com minhas unhas. Mas eu sei que não é assim que o Senhor faz. Que o Senhor me ajude a ter a mesma paciência, a mesma mansidão de Cristo. Se isso for a tua vontade, o Senhor me mostra. Quantas pessoas não já descobriram a verdade assim? Elas chegam para Deus e dizem, Senhor, mostra-me se essa igreja é verdadeira. Entendeu? Eu não quero saber o que é que o meu pastor está dizendo, nem o que o meu vizinho está dizendo, nem o que o meu pai está dizendo. Eu quero saber o que é que o Senhor quer de mim. Mostra. Se essa igreja fala a verdade, não mostra. Não é eu que vou dizer, irmã. É uma coisa que Deus mesmo vai mostrar a você. E é dessa maneira, entendeu? Que nós